Mais uma vez, quero agradecer aos irmãos e uma paz do Senhor, que Deus continue com as suas mãos estendidas, nos ajudando a cada dia da nossa vida. Eu quero aqui meditar, meus irmãos, no livro do Êxodo, capítulo 14, uma leitura, uma passagem muito conhecida, mas também maravilhosa. Ali quando Deus tira o povo do Egito, com a mão de Moisés, grandes maravilhas acontecem. Aqui no capítulo 14 e o versículo 11, diz assim: E disseram Moisés, não havia sepulcro no Egito para nos tirarem de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito. Aqui é uma reclamação do povo. Estava tudo bem quando Moisés tira o povo, vem na caminhada, vinha tudo tranquilo, tudo bem. A Bíblia diz que de noite, quando ficava escuro, Deus mandava uma lâmpada, uma luz no céu, e alumiava o caminho. O dia, quando o sol aquecia, vinha uma nuvem e fazia sombra para que o povo viesse tranquilo. Mas no versículo 12, no versículo 10, diz que chegou uma hora que o povo olharam para trás e viram o exército de Faraó. Viram o exército de Faraó, já alcançando eles. E eles começaram a entrar em pânico. E chegaram para Moisés e disseram a Moisés: Moisés, não havia sepulcro no Egito para no lugar, para tirar de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito. Muitas vezes, irmão, a gente entra em caminhada e pensamos que iremos morrer no deserto, por conta das perseguições, por conta das dificuldades, por conta dos problemas que se levantam. E muitas vezes pensamos que iremos morrer sem ter nenhuma vitória. Mas o Deus que nós servimos, Ele é o Deus que faz promessa e cumpre com a promessa. E aqui nós vimos que o povo estava agora desesperado. Não era para menos, né? Porque aquele povo, ele sabia o coração de Faraó, eles conheciam a dureza que o Faraó podia fazer com eles. Mas só que Deus estava no negócio, né? Deus não tirou ele de lá para matar ele no deserto. Aí eles começaram a atacar Moisés. Aí no versículo 12 assim: Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixai que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos foram servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Agora, estava vindo uma conversa, a gente vê aqui que as pessoas que estavam saindo do Egito, sendo livres, por conta da perseguição, por conta do momento mais difícil que ele estava vendo, passando na vida dele. Agora ele estava desejando voltar à escravidão do Egito. É isso que às vezes acontece na vida de mundo. Mas Deus nos libertou para sempre. Ele tem um jeito, ele tem o seu jeito para nos livrar. O que precisamos é confiar em Deus. Confiar em Deus. O versículo 13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque esses egípcios que hoje viste, nunca mais verei para sempre.
Aqui a gente vê um homem na frente do povo, né? Com muita força, com muita fé. Naquele momento de tanta angústia, de tanta dificuldade, de tanta negatividade, mas Moisés estava de frente. Moisés estava de frente. Ali estava uma multidão sobre os seus cuidados, sobre aquele homem de Deus que estava ali adiante daquela multidão. E ele fez uma promessa dizendo: olha, esse povo que vem aí, Deus vai trabalhar. Nunca mais vocês vão ver alguma forma deles, porque Deus vai agir. Deus vai agir. E no versículo 14, aí Moisés ainda continua. O Senhor pelejará por nós, ou que seja, o Senhor pelejará por vós e vos calarei. A gente vê aqui que a murmuração, a incredulidade, um momento decisivo, é necessário crer em Deus, pedir a Deus, mas a gente vê aqui que Moisés estava no meio de um povo que estava desesperado. Ele estava colocando a culpa em Moisés, dizendo: Moisés, lá no deserto não tinha sepultura, mas no momento, Deus não falou que ninguém ia morrer, Deus falou que ia libertar. Deus falou que ia dar força a Moisés para libertar. Então, mas o povo estava agora em desespero, mas o homem de Deus estava tranquilo. Tranquilo, ele disse: o Senhor vai pelejar. Agora só tem uma coisa, fica calado. Porque é o momento, irmão, cada vez mais que fala, fica difícil para Deus operar. Cada vez mais que murmura, fica difícil para que Deus possa agir. Por isso que é necessário, às vezes, ficar calado. A dificuldade é grande, dá vontade de falar, dizer alguma coisa para alguém, de falar, não, fica calado, porque Deus está na peleja. E quando Deus está na peleja, aí o Moisés falou: agora tem uma coisa, vocês ficam calados. Aí no versículo 15, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. A gente vê aqui, irmão, que naquele alvoroço, um dizia uma coisa para Moisés, outro dizia outro, e Moisés sendo oprimido, né? Sentindo a responsabilidade grande diante daquele povo, a perseguição, vendo o povo em risco. A gente vê aqui que Moisés, ele começa a clamar para que Deus desse um livramento, porque não era fácil. Atrás vinha Faraó, de lado barreira, de outro barreira, na frente o Mar Vermelho, e Moisés vendo uma multidão desesperada e sendo contra ele, porque ele estava na responsabilidade de livrar o povo. Eu acredito que aquele homem passou por uma vexame muito grande, mas Deus é o Deus que não deixa o seu servo na mão. Versículo 15, o Senhor disse o Senhor a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Há quantas vezes, irmão, por conta das dores, dos problemas, das dificuldades, a gente quer parar. Mas o Senhor está dizendo: marche. Por que você quer parar? Marche é para continuar marchando. Versículo 16 diz: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. A gente vê que Deus não precisou de muita coisa para trabalhar com Moisés. Moisés simplesmente estava com a vara na mão. Ele estende a vara e fende o mar. Abre ele para que o meu povo passe. Esse é o Deus de providência. Quantas vezes, né, aquele povo pensava que ia morrer no deserto. Aquele povo pensava que ali ia exterminar, ia acabar a história. Só que Deus estava no negócio. E Deus proveu a sua força para com o seu povo. Esse é o Deus, irmão, que nós devemos adorar. É o Deus de Moisés. É o Deus que abre mar. É o Deus que ressuscita.
é o Deus que dá vida. Esse é Deus, é maravilhoso. Que Deus nos abençoe.